Salve, salve, amigos do canal! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar sequência à parte de nós, porém hoje é uma coisa um pouquinho mais específica, tá? A gente vai tratar de alguns sistemas de ancoragem, são muito utilizados na parte de escalada, mas cabe muito bem para a gente estar utilizando aqui nas nossas operações aqui, tá bom? Só que antes de começar, pessoal, eu gostaria de mandar um grande abraço para os nossos parceiros aqui. Vini e Magno, da V-Unity. Se vocês curtem a militaria, sigam esses rapazes aqui, ó. Tá? Se vocês curtem também, eles fazem até leilões de equipamentos militares aí do mundo todo, tá? Então, abraço para vocês aí, meus amigos. Pessoal da Operações Black aí, estão sempre com a gente, tá bom? Betinho, forte abraço para você. E se você curte arqueria, também tem aqui, ó, nosso amigo aqui, Kleber Medeiros, da Balestreria Medeiros. Tá bom? Fim de papo, vamos pro que interessa? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, imagine que essa prancha, essa viga aqui de madeira, seja uma rocha, tá? Uma parede de rocha. E aqui eu tenho esses grampos que são fixados na rocha. Eles são fixados, aqui eu coloquei, lógico, não é com esse tipo de parafuso que eu coloquei, mas isso daqui eu coloquei aqui justamente para parafusar na madeira. Ah, posso ter um desse na minha casa? Por que eu não posso pregar essas chapeletas aqui, chumbar na minha parede? Você pode chumbar. É que tá aqui por causa de duas razões. Primeiro, porque isso aqui a gente carrega para onde a gente quer, tá bom? Fica um sistema versátil para você estar carregando. E segundo, que se eu fizer isso na parede da minha casa, amanhã eu tô lá no Hospital das Clínicas, tá bom? Então é por isso que aqui eu faço desse jeito aqui. Isso aqui é chumbado na rocha com um tipo de parafuso, um chumbador, chamado Parabolt. Diretor, coloca pro pessoal a foto aqui, tá? Do Parabolt aí pro pessoal tá dando uma olhada aí. E nós também temos, se você não quiser utilizar a chapeleta, tem outra coisa que é utilizado também, tá bom? Que é o grampo. Diretor também. Diretor é um cara gente boa aqui. Vai colocar a foto do grampo para vocês aqui, tá bom? Então é o seguinte, para a gente fazer uma ancoragem, a gente tem que seguir algumas regras aqui, tá? Para a gente verificar se realmente esse sistema vai ser confiável. Então, para nos ajudar a verificar se o nosso sistema de ancoragem é confiável, foi criado um acrônimo. Esse acrônimo é a palavra SERENE, ok? Cada letra da palavra SERENE tem uma característica, tá? É o início de uma característica para nós verificarmos a confiabilidade no sistema de ancoragem. Então, a primeira letra da palavra SERENE é a letra S, de seguro, ok? Sólido, seguro, sólido, confiável. Então, não basta só, eu não estou falando só do sistema que a gente vai utilizar aqui. Nós vamos estar mostrando hoje para vocês 3 sistemas de ancoragem em parada dupla, que é o X-mágico, que é o triângulo bloqueado e o quad, ok? Então, quando a gente falar o item segurança, o S de seguro, de sólido, não é só através do sistema que a gente vai montar aqui. Então, a gente tem que verificar todo o sistema, tá? Porque não interessa, não adianta eu fazer um baita de um sistema confiável aqui e eu não verifiquei aqui, ó, tá? Então é isso. Segunda letra E, de equalizado. Equalizável. O que é equalizar? É sinônimo do que equalizar? Tá? Sinônimo de igualar, uniformizar. No caso aqui, de uma ancoragem, quando a gente fala de equalização, a gente está falando do quê? Da divisão. Ok? Então, por exemplo, eu tenho 70 quilos. Eu tenho 2 pontos aqui, ó. Então, eu vou dividir o peso da carga aqui, no caso sou eu com 70 quilos, então eu vou fazer com que cada ponto de ancoragem desse daqui trabalhe com 50% do meu peso. Portanto, cada ponto desse daqui
tá? Vai estar carregando os meus 35 quilos, tá? 35 aqui, somando dá 70. E por que é importante a equalização? Justamente por isso, ó. Quando você tem um sistema equalizado, aí, ó, durante todo o tempo, os dois pontos de ancoragem estão trabalhando, ele não está sobrecarregando um ponto só. Olha, se eu tivesse isso aqui fixo, o que vai acontecer, ó? Ó, esse aqui está trabalhando, esse daqui não. Então é interessante que ele seja equalizado o tempo todo, tá bom? O R da palavra serene é R do quê? De redundância, tem que ser redundante. Só que o redundante, eu posso até falar que é isso aqui também, mas a gente tem que estar falando sobre o sistema. O sistema tem que ser redundante. E aí, quando a gente começar a falar dos três sistemas, que a gente vai falar um por vez, aí vocês vão entender, tá bom? A quarta palavra da palavra serene é a letra E. E do quê? Se já teve o E aqui de equalização, é o E de eficiente. O sistema que nós vamos montar aqui tem que ser eficiente de acordo com aquilo que a gente vai fazer. Ok? As duas últimas palavras, elas é para a mesma coisa, tá? Ou seja, o nosso sistema tem que ser não extensivo. Não extensivo. Por isso que é serene e não é serena. Serene. Não extensivo. Vocês vão entender a partir de agora, tá bom? Então nós vamos fazer o primeiro sistema, que é chamado de X mágico. Por que X mágico? Antigamente não era X mágico, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar o meu mosquetão aqui. Ó, só para vocês, ó, não reparem que aqui vai estar balançando, tá, pessoal? Mas é o que deu para fazer aqui para mostrar para vocês. Mas isso aqui é o suficiente para vocês entenderem exatamente o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então imagina que eu esteja ancorado aqui, ó. Ok, ó, tô indo para um lado, tô indo para o outro, maravilha, verifiquei o meu sistema aqui, o meu sistema tá ótimo, tá ok, os meus dois pontos aqui são pontos fixos firmes, posso ficar sossegado com relação a isso, olha que beleza, vou para um lado, vou para o outro, ele tá equalizado. Ok, mas vamos supor que um desses pontos de ancoragem aqui não estejam legais. Outra foto que o diretor vai pôr aí para vocês é de um ponto de ancoragem em péssimo estado, tá bom, diretor? Você vai colocar aí para o pessoal ver, tá? Então vamos supor que eu esteja nesse sistema aqui, ó, e um ponto desse aqui se rompe. O que vai acontecer? Vamos lá. Ó, faz de conta que rompeu lá, ó. Tchau. Arruma outro aí, diretor, para fazer vídeo com o Ferrari aí, que o Falasca já foi pro Beleléu, tá bom? E aí, pensando nisso, criaram o tal do X mágico. O que é o X mágico? Olha só, a mágica. O que é a mágica? Então, vocês estão vendo aqui que a fita está permeada. Quem viu nossos primeiros vídeos sabe, tá? Que permear é dividir ao meio. Então tá aqui. Então olha só o que eu vou fazer. Olha que interessante. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar uma fita e só vou fazer isso aqui. Ó, só girei ela aqui, ó. Ó. Tá bom? Seguro ela aqui, coloco o meu mosquetão. Beleza? Ó. Tá equalizado, auto-equalizável. Aqui, ó. Ah, rompeu um ponto aqui. Ó. Opa, não caí. Só que o que acontece? Qual que é a desvantagem desse sistema? Na Europa, Estados Unidos, esse X mágico aqui já deixou de ser utilizado cerca de uma década. Só para vocês terem uma ideia. E esse fenômeno aqui, que vocês viram acontecer agora, chama-se shock load. Nós temos que evitar isso aqui, ó. Rompeu. Ah, olha que beleza. Não cai. Como que beleza? Imagina 70 quilos descendo a uma velocidade até estender isso aqui, ó. Então, o que a gente falou? O nosso sistema de ancoragem, para ser seguro, ele não deve ser extensivo, ou seja, ele
Tem que ser não extensivo. E ele se estendeu. Olha a pancada que isso aqui vai levar. De repente ele estoura aqui, estoura no mosquetão, ou estoura o outro ponto. Tá bom? Então, pessoal lá, como eu falei, a maioria dos alpinistas aqui no Brasil não estão usando mais esse sistema. Europa, Estados Unidos, há cerca de uma década não está mais utilizando. Ah, mas eu quero usar porque no ponto de ancoragem que eu tenho lá, os 2 pontos lá são 100%. Tá bom. Tá? Eu só estou aqui passando a informação para vocês. Tá bom? Esse é o X mágico. Ok? Então já deu para ver aqui. O X mágico ele já não é redundante. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, vamos para o segundo sistema? O segundo sistema chama-se triângulo bloqueado. Por que ele recebe esse nome? Porque ele vai ter o formato de triângulo e ele vai ser bloqueado. Bloqueado como? Através de um nó, tá bom? Então olha aqui, ó. Eu vou fazer um nó aqui para vocês. Ah, mas que nó que você está fazendo? Você tem 2 formas de saber que nó que eu estou fazendo. Acompanhe os vídeos do canal do Veteranos da Mata ou pergunte para a dona Janete, que a dona Janete, ela treina, viu? Ela treina, ela sabe todos os nós. Aliás, dona Janete, eu estou querendo tirar umas férias aqui, a senhora podia muito bem vir aqui um dia no meu lugar dar aula de nó aqui, tá bom? Nós vamos fazer uma aula de reforço para essa molecada aqui que não está treinando nó, tá bom? Beijo para a senhora, dona Janete. Pessoal, vamos levar em consideração o seguinte, ó. O ângulo aqui para mim não tá lá essas coisas não, tá? Então, a gente tem 2 formas, a gente tem uma forma para fazer isso aqui. É você usar uma fita um pouco mais comprida, e aí a gente diminui um pouco esse ângulo. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? O que eu costumo fazer, tá? Eu costumo manter o ângulo em 45 graus, ok? Que aí fica de uma forma segura. Então vamos lá, pessoal, olha, ó, presta atenção aqui, ó. Então eu tenho um formato de triângulo e aqui eu bloqueei ele através de um nó. Então, qual que é a vantagem desse sistema aqui? Ele é seguro? É seguro. Está equalizado? Está equalizado. Só que é o seguinte, ele está equalizado, mas não está auto-equalizado. O que quer dizer isso? Se eu prender o meu mosquetão aqui, ó, se eu tiver que descer aqui, ó, tá, e eu não tiver que ir nem para a esquerda nem para a direita, ótimo, ele está 100% equalizado. Agora notem que dependendo da geografia do terreno, se eu tiver que passar para um lado ou para o outro, olha o que vai acontecer aqui, ó. Tá? Ah, puxa vida, então, aqui nesse caso, o que eu não tenho nada o que fazer? Não, tenho que fazer sim. Ó, tá vendo aqui, ó, observa aqui, ó. É que aqui não tá ajudando que tá correndo aqui, pessoal, mas ó, vamos lá. Você tá vendo que só tá trabalhando isso aqui, né? Tem uma setinha aqui, ó. Você pode abrir o mosquetão, com cuidado, passou uma volta aqui, opa, aí, ó. Já voltou a trabalhar, você encurtou ali. Tá bom? Então essa é uma das formas que a gente tem também. Mas vamos lá, vamos continuar trabalhando aqui. Ele é redundante? Ele é redundante. Por que ele é redundante? Porque se soltar um lado aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele praticamente não correu. Ele não é extensivo. Então, opa, é uma boa qualidade para um sistema de ancoragem. Então, vocês viram que ele se rompeu aqui? No momento que ele se rompeu, ó, presta atenção. Ele não esticou quase nada. Então, isso é muito bom para a gente. Outra vantagem desse sistema. Vamos supor que eu estou parado aqui em cima e eu estou fazendo a segurança para quem sobe. Então, antes de eu colocar o mosquetão aqui, o que eu faço? Eu uso só uma fita para mim e eu ainda tenho outra para colocar ou uma segurança para mim ou colocar um sistema para trazer o segundo aqui para cima. Beleza? Vamos para a terceira? Pessoal, o próximo sistema que nós vamos mostrar para vocês aqui
que está sendo largamente utilizado no mundo todo, tá? É o sistema Quad, ok? Antes eu preciso lembrar vocês do seguinte: quando vocês forem falar, olha, para vocês fazerem um sistema tal, vocês precisam de um anel de fita de 1,20. Presta atenção numa coisa, tá? Quando o pessoal fala que vocês vão fazer um anel de fita de 1,20, tá? Vocês não vão comprar um lá no Google, lá colocar anel de fita de 1,20, vocês vão se lascar. Por quê? Anel de fita de 1,20, o anel de fita tem 1,20, seria isso aqui, ó. Tá? Então, quando vocês vão montar um sistema, por exemplo, se você for fazer com fita ou com cordinho, vocês têm que fazer vezes 2. Tá bom? Por exemplo, o indicado para fazer o quad é uma fita, é uma costura de 2,40, 2 metros e 40. Tá bom? Só que o que acontece? 2 metros e 40, anel de fita de 2,40, ele é medido assim, ó. 2,40, 2,40. Mas não, ó. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou fazer com cordelete, ou cordinho, vocês podem chamar de cordelete ou cordinho. Esse daqui tem 5 metros. Daria 4,80 metros. 2,40 vezes 2 daria 2,80. Só que o que acontece? Como eu faço o nó, eu não vou perder um pedaço aqui no nó, porque normalmente essas fitas elas são costuradas. Ok? Mas aqui a gente vai perder um pouquinho para fazer o nó. Então, eu arredondei para 5. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso terceiro e último sistema, que é o quad. Outra dica que eu vou dar para vocês aqui, tá bom? Para vocês fazerem um sistema limpo. Olha aqui. O nó vai estar bem aqui em cima, pessoal, para não atrapalhar a gente fazer o sistema. Tá bom? Então o nó vai estar bem aqui. Então presta atenção no que eu vou fazer agora. Eu vou permear a fita, o cordinho. Vou permear ele. O que é permear? Não sabe, né? Pergunta para dona Janete que ela sabe. Aqui, ó. Eu vou permear o nosso cordinho e vou colocar um lado aqui, ó. Tá? Ó, vou colocar o outro lado aqui. Ok? Agora, presta atenção numa coisa. Eu vou ficar preso por aqui, ó. Tá? Então eu já imagino mais ou menos a posição que eu vou ficar, o que é melhor aqui para manter o meu sistema equalizado. Ó. Eu vou fechar ele aqui, ó. Vou fazer um nó aqui, nó de azelha. E vou fazer outro nó de azelha aqui. Pessoal, esse sistema aqui é extremamente seguro, tá? A única coisa que ele tem de desvantagem é que ele é um pouquinho mais chatinho para você montar, mas com prática vocês alcançam o sucesso. E ele necessita de mais material. Afinal, como eu falei para vocês aqui, eu tenho 5 metros de cordinha aqui para fazer esse sistema. Só que qual que é a grande vantagem desse sistema? Olha só. Olha só. Primeiro que eu permeei aqui, ó, e eu tenho uma segurança a mais aqui, mesmo tendo um nó, porque ele está duplicado. Segundo, olha aqui.
Eu tenho um anel para mim e deixei outro aqui de segurança. Tá bom? Romper um lado aqui do sistema. Ó. Não correu quase nada. Tá bom? Um cuidado que nós temos que ter aqui é com o seguinte, que a gente vê acontecendo muito isso. Tá? A gente vê muito isso daqui. E a gente deve se policiar para isso. A distância desse nó para o outro aqui, ó, que é onde eu vou colocar o meu mosquetão aqui, quanto menor possível, porque, ó, quanto menor ele tá um do outro, menos ele vai ser não extensivo. Tá? Ou seja, esse shock load aqui, ó, isso aqui, ó, quer queira ou não, isso aqui é um shock load. Só que ele é muito curto. Tá? Então, quanto mais aproximado um do outro vocês puderem deixar, melhor. A gente vê muita gente com isso aqui, ó. Você vê aí o pessoal fazendo isso aqui, ó. Poxa. Vocês compram 5 metros de cordim para fazer um quad. Né? É um pouquinho mais chatinho de fazer. Para vocês deixarem o nó aqui em cima, para quando falha um sistema aqui, ele dá essa queda aqui, faz o X mágico então, se é para fazer isso aqui. Tá bom? Então a gente tem que tomar esse tipo de precaução, esse tipo de cuidado para fazer um tipo de ancoragem segura. Tá bom, pessoal? Comentem aqui o que vocês acharam dessa apresentação de hoje aqui, tá bom? Curtam, comentem, compartilhem, pessoal. Tá? Compartilha, é de graça, não vai chegar boleto na casa de vocês, se vocês se inscreverem no nosso canal. Nós precisamos de inscritos. Diretor, aliás, deixa eu tirar uma dúvida aqui. A plataforma, ela coloca diversas ferramentas para os inscritos aqui, não coloca? Não, essa plataforma, o senhor não poderia sugerir para ela deixar uma ferramentinha para nós aqui, produtores de conteúdo no canal? Colocar uma orelhinha assim, para a gente puxar a orelha daqueles que assistem os nossos vídeos aqui e não se inscrevem no nosso canal? Não seria uma boa ideia, diretor? Ó, eu acho que é uma ideia sensacional, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus aí, até a próxima.